E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Moonlab. Estou com o meu co-host André Reis e a gente vai falar hoje sobre um assunto interessantíssimo que é o cérebro bilíngue. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, toda segunda-feira a gente compartilha a ciência da linguagem aqui, a gente divulga tudo que é mais crível, que a gente dá o nosso melhor aqui para trazer um conteúdo um pouco mais acessível a respeito da ciência da linguagem, sobre como aprender idiomas. E hoje o assunto é o cérebro bilíngue e a gente vai investigar, eu vou abrir um modelo anatômico aqui para mostrar para vocês exatamente o que acontece dentro do cérebro quando a gente está aprendendo idiomas, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e eu já vou mostrar aqui no nosso modelo, é entender as regiões aqui da área do cérebro. Vocês estão vendo aí que aqui nós temos duas regiões muito importantes, chamada, primeiro de tudo, a área de Wernicke, que é essa daqui, e essa área de Wernicke, ela é responsável pela compreensão da linguagem. Nós também temos a área de Broca, que é essa área aqui na frente. Essa área de Broca, ela é responsável pela produção da linguagem. E aí, pessoal, antes de eu explicar propriamente para vocês o que acontece tudo aqui dentro, essas pesquisas nas neurociências e tudo mais, elas são relativamente antigas. Então, o Broca, ele fez uma autópsia em um paciente pós-mortem, né, post-mortem, e dentro desse paciente, era um paciente que, apesar dele conseguir compreender tudo que você falava com ele, ele tinha dificuldade em falar. Então ele tinha uma afasia que hoje é conhecida como afasia de Broca. E hoje em dia, na verdade, essa relação da área de Wernicke e a área de Broca, elas estão meio diluídas, porque a gente tem toda uma nova compreensão sobre como funciona o processamento do cérebro. Inclusive tem um artigo muito interessante chamado The New Neurobiology of Language, e eu não me lembro em que revista foi publicado, mas eu vou deixar aqui em anexo para vocês também na descrição do vídeo. Esse artigo é interessante justamente por conta dessa dimensão, né? Então, quando a gente está falando sobre o cérebro e a linguagem, a gente está falando sobre algo multidimensional. Então, a gente utiliza várias áreas diferentes. E aí, o Broca, fazendo essa autópsia nesse paciente, o paciente compreendia tudo o que era dito para ele, mas ele não conseguia falar. E aí, na autópsia, o Broca descobriu que tinha no cérebro dele uma deformação nessa área aqui, que hoje é conhecida como área de Broca. Alguns anos depois, se não me engano, foi menos de 50 anos, certeza, mas por volta de 30 anos, chegou Wernicke, falando justamente algo parecido. É o contrário de Broca, na verdade. Na de Wernicke, a pessoa conseguia falar, mas não conseguia entender. Então, a gente tem, assim, esse foi o primeiro, vamos dizer, os primeiros avanços em relação ao cérebro e à linguagem. E aí, pessoal, a gente vai aos poucos, tá? Porque isso aqui pode ficar complexo muito rápido. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que percebam o seguinte. Aqui, no nosso cérebro, do lado esquerdo a gente tem o hemisfério esquerdo, do lado direito a gente tem o hemisfério direito. O cérebro ele é cruzado. Então, quando a gente está falando, a gente está utilizando conexões do lado direito e vice-versa. Só que, e aí, citando novamente o artigo da nova neurobiologia da linguagem. Como a gente tem essa intersecção entre os dois hemisférios, quando a gente está produzindo a linguagem, a gente não está apenas utilizando essas duas áreas, as áreas de Broca e as áreas de Wernicke. A gente está utilizando toda a nossa matéria cinzenta, todas as nossas experiências de vida. O hipocampo começa a agir, trazendo as suas experiências, suas memórias, que vai impactar no seu córtex pré-frontal, que vai impactar no seu hemisfério esquerdo, no hemisfério direito, no dorso lateral. Então, assim, é toda uma junção de elementos. E aí, André, meu querido, qual que é o tema que eu quero trazer aqui para as pessoas refletirem? Então, agora que as pessoas entendem e elas sabem que a gente utiliza diversas áreas do cérebro para estar produzindo a linguagem, tem outras formas que a gente pode, de maneira intencional, engajar essas outras áreas. E aqui que entra já as primeiras técnicas, vamos dizer assim, os primeiros exercícios que acabam sendo melhor para a gente. Ou seja, na prática, o que seria isso? Se eu estou fazendo um exercício de inglês, de italiano, quantas áreas do meu cérebro eu estou ativando, eu estou engajando para estar tendo aquele objetivo, né? Que o objetivo seria retenção. Porém, aqui que eu trago uma provocação, ao invés de ser retenção, é ser aquisição. Porque a gente tem que interagir outras áreas do cérebro. Uma maneira excelente da gente utilizar essas outras áreas do cérebro é jogando. Então, da mesma forma que o André, a gente aprendeu inglês jogando. Assim, 90% do progresso foi jogando. Tem muitas pessoas que tiveram experiências parecidas. Existem algumas áreas que ficam a desejar, como a fala, fica um pouco estranho, porque a pessoa consumiu muito mais do que falou, mas o ponto é, através de jogos, a gente consegue engajar diversas áreas. Aí, André, você
que conhece vários jogos, você que é um cara que é cinéfalo também, me fala, compartilha com a galera como que a gente consegue utilizar desses meios que, vamos dizer assim, entre aspas, são de diversão, para estar utilizando e convertendo isso em um aprendizado de uma língua, por exemplo. Bom, quando eu aprendi, né, a primeira vez, eu era criança e tudo mais, tem o negócio do período crítico, né, da idade ser um fator que é muito relevante, pode não ser o caso para muita gente. Então, eu vou usar o exemplo que eu tô fazendo com o norueguês, para aprender com jogos e com cinema. Basicamente, o que eu faço é, quando eu pego um filme que eu já assisti, eu vou rever ele, por que não colocar a legenda em norueguês? Entende? Já sei o que vai acontecer. Ou no caso, se eu tô assistindo um filme que a língua dele, originalmente, um filme americano, né? A língua dele é em inglês, eu posso colocar a legenda em norueguês também. Afinal, eu vou estar ouvindo o que eles estão falando para eu compreender o que está acontecendo no filme. E eu vou ter ali o contato com o norueguês ao mesmo tempo. Isso facilita bastante o processo, né? Vai ter muitas palavras ali que eu vou... Conheço a palavra, mas eu não conheço a palavra sendo usada naquele contexto específico. Então, eu descubro uma nova camada por trás daquela palavra, por trás daquele significado. Isso é o que eu tô fazendo com o norueguês. Massa, cara. E é doido, né? Eu fiz algo parecido quando eu tava estudando italiano. Eu comecei a jogar Assassin's Creed Brotherhood em italiano. Então, assim, eu tava lá no meio de... É Florença, né? É isso. Brotherhood em Roma. Qual que é o de Florença? Firenze. É o 2. Isso. Foi o 2, então. Não foi o Brotherhood, foi o 2. Eu joguei o 2 em italiano e assim, cara, que experiência. Você tá ali controlando um personagem. E assim, pessoal, eu já falo de, pra quem não joga jogo, né? Já falo de outras coisas que vocês podem fazer que partem do mesmo princípio e das mesmas regras, mas eu tava ali e é só pra vocês entenderem o que tá acontecendo dentro do cérebro, né? Então eu, que também gosto de jogos e tal, tava lá dentro de uma realidade, tava dentro da Itália, enquanto eu controlava o meu personagem andando nas ruas, eu escutava as pessoas falando em italiano, eu ia conversar com outro personagem, ele me respondia em italiano. Então assim, é um outro engajamento, você sente que tem mais poder, você até engana o seu cérebro, porque você tem lá a opção de resposta em italiano e seu personagem fala, de certa forma é como se você estivesse falando, né? E aí a pessoa responde ali. Então tudo isso acaba engajando diversas áreas. O próprio ato de jogar engaja outras áreas, né? O ponto central aqui da coisa é uma riqueza de sensações e emoções. Então, através de jogos, eu fico em uma adrenalina, em algum momento eu tenho um disparo de dopamina, eu tenho medo, às vezes eu posso ficar feliz, às vezes eu posso ficar triste. Então tudo isso acaba engajando mais áreas do cérebro. E aqui, voltando para o nosso modelo anatômico, nós temos o seguinte, essa área aqui, Comprehension Pathway, essa área aqui fica no hemisfério esquerdo, no dorso lateral. E por que ela é importante? É próxima ao dorso lateral, no caso. Aqui, na verdade, essa região existem diversas áreas, diversas partes do cérebro estão em atuação aqui dentro dessa parte, e ela é onde toda a informação que a gente está consumindo, que a gente está começando a compreender, acaba engatando nessa parte. E para isso a gente precisa de sentidos. Ou seja, para eu falar sobre o que eu estou vendo, eu preciso estar vendo. Para eu falar sobre o que eu estou ouvindo, eu preciso estar ouvindo. E aí nós temos a parte do lobo occipital, que é o lobo da visão, que fica aqui na parte de trás, que é o córtex visual. Então, se vocês forem perceber, aqui na parte de Wernicke, eu tenho os olhos, que nem vocês estão vendo, eu vejo, portanto, alguma coisa. Esse estímulo, essa visão, essa luz que entrou no meu olho, meu cérebro processou, só que tudo isso demora, né, pessoal? Ou melhor, é muito rápido pra gente falar parte por parte. Mas aqui, ele entra nesse primeiro caminho aqui e vai indo até a parte de trás, no córtex visual primário, aqui no lobo occipital, que é ali que vai codificar a informação. Vai falar, o que eu tô vendo é verde, eu tô vendo que lá no fundo tem uma casa, ali tem não sei o que. Depois que foi codificada essa informação, ela vem aqui para a região de compreensão e chega, portanto, por fim, na região de Wernicke. Então, como vocês conseguem enxergar, a parte da compreensão da linguagem aqui, ela envolve diversas etapas e diversos processos. Isso funciona também da parte auditória. Então, a gente escuta um som, que ele vem aqui, esse som é codificado, enviado para outra região do cérebro, aqui no córtex auditório, e depois é enviado novamente para a região de compreensão, e por fim, a gente chega na parte de Broca. Por que isso é importante? Isso são sentidos. É por isso que quando a gente está fazendo uma imersão, a gente está assistindo um vídeo, ter o contexto é muito interessante, é muito positivo. E nossa, eu lembrei de uma história bizarra. Cara, você não vai acreditar, né? De uma aluna minha. Essa é uma das histórias mais bizarras que eu já escutei de alunos, cara. Tinha uma aluna e dois erros brutais na mesma história. Uma aluna minha de 50 anos e ela foi se matricular numa escola de inglês. Aí o primeiro erro brutal, ela fez o teste de nivelamento e colocaram ela numa sala de criança
crianças. Isso por si só já é um erro tremendo, porque assim, tem toda a pressão, tem o estresse, tem a vergonha. Então, assim, como que essa pessoa vai se sentir confortável para estar aprendendo, né? O segundo erro brutal foi que a professora, e do Estado, tá, pessoal? É uma escolinha do Estado, que ela fez, no trabalho dela, eles davam como bônus, assim, sei lá, um acesso a um curso de inglês. Aí, a professora teve a brilhante ideia de estimular os sentidos dos alunos. Ou seja, lembrando, é uma sala com crianças e tinha essa aluna de 52 anos. Aí a professora pegou uma maçã e falou assim: aluninho, coloca essa maçã na sua boca para você sentir a textura da maçã. Eu falei maçã laranja. Anyway. Coloca essa laranja aí na boca para você sentir a laranja e você entender que essa laranja é orange. Aí ela foi para um outro aluno, pegou uma maçã, falou: ó, apple, isso aqui é apple, tá? E colocou na boca da outra criança. Chegou nessa aluna de 52 anos, falou assim: olha, como eu não posso fazer isso com as crianças, eu vou ter que fazer com você. Então pega essa cebola aqui, ó, coloca essa cebola na boca para você entender que cebola é onion. Imagina assim a cena. Colocar uma professora colocando. Não, eu quero que vocês imaginem agora, eu quero que vocês sentem o terror da coisa, tá? Imaginem a sala de aula, assim, as crianças todas ao redor. Aí tá lá a aluna de 52 anos, assim, muito maior que as outras crianças, totalmente fora da casinha ali. Chega a professora, fala assim: não, abre a boca, eu vou colocar uma cebola na sua boca. Cara, assim, é tão bizarro como que. Olha como essa pessoa iria se sentir, né? E aqui tem outro ponto que a gente tem que lembrar em relação ao cérebro bilíngue, que é aquilo que eu comentei, ele engaja em diversas áreas diferentes. E existe algo no cérebro extremamente cruel. É como se fosse o nosso maior inimigo, assim, que é o estresse. O estresse, ele bagunça completamente o cérebro. Então, voltando aqui no nosso modelo anatômico, o que acontece é o seguinte: nós temos o cérebro aqui, nós temos diversas áreas. Quando chega o estresse, ele chega e bagunça toda a parte do cérebro. Então envolve o seu córtex pré-frontal, vai na amígdala, no instinto luta ou fuga, aí dificulta o acesso às memórias. Então o nosso cérebro ele é operado por descarga elétrica. Então durante tudo isso, como vocês estão vendo aqui, tem energia passando, né? Tá vendo? É ilustrativo, óbvio, mas existem energias que passam para a gente estar conseguindo fazer as conexões. Então aqui, como vocês podem ver, nessa parte 2 aqui, é a parte onde aciona, sai da área de Broca, que é da produção da linguagem, e vai para começar a codificar e transformar isso em movimentos motores, que é o ato da fala. É por isso, por exemplo, que quando a pessoa está com vergonha, ela está com medo, ela está insegura, ela trava. Porque esse estresse vai direto ali na área de Broca e impede com que as informações fluem. E se impede com que as informações fluem, chega aqui no córtex primário motor e não consegue acionar os músculos faciais. Ela fica meio travada. Ela começa a gaguejar, ela trava, às vezes ela fica até com a boca aberta assim, meio travada. Então, o estresse ele bagunça tudo. Então, de maneira geral, e aí essa é a conclusão da história toda, a gente precisa ter uma relação que estimule os sentidos, que estimule todas as áreas do cérebro, que não seja estressante, acima de tudo. E aí a gente tem um contexto onde a gente tem escolas, a gente tem cursos que alguns sim estimulam os sentidos, mas de uma forma extremamente estressante. Eu usei um exemplo aqui bem exagerado da história, né, da cebola ali, mas existem outros, como por exemplo, ficar pedindo para o aluno repetir frases, escrever à mão frases, na busca de, vamos engajar os sentidos motores aqui da mão para poder escrever. Isso sim funciona, porém, só funciona se todo o resto estiver ali alinhado também, né? Então, o que a gente precisa, na real, é encontrar formas de estimular o cérebro que não tenha toda essa relação. E aí sim a gente tem uma maior compreensão. E aí, pessoal, o André, ele trouxe um artigo aqui pra gente também, para estar agregando, complementando aqui nesse nosso tema. O artigo que eu achei aqui, ele se chama How Does the Bilingual Experience Scope the Brain? Ele foi escrito por Albert Costa e Núria Sebastián Gayes. Ele foi citado quase 600 vezes, foi 589, 598, número assim, publicado pela Nature Reviews Neuroscience em 2014. Ele fala muito sobre como que o cérebro bilíngue, ele vai processar certas informações, como que é o gasto enérgico do cérebro. Ele toca alguns pontos interessantes, como por exemplo, eles descobriram lá que, se você parar pra pensar, faz muito sentido. Pessoal, vocês estão assistindo, se você é bilíngue, talvez você vai se identificar com isso, que é, a gente que fala duas línguas, a gente tem muito mais aquele problema de ficar tá na ponta da língua. Você vai falar um negócio, você fica, cara, qual que é a palavra perfeita? Você lembra dela, às vezes, em inglês, mas não lembra em português, ou lembra em português, mas não lembra em inglês, sabe? Isso acontece bastante comigo. Eles também trazem um outro ponto que exemplifica... Não é exemplifica a palavra, peraí. Tá vendo? Aí eu tá na ponta da língua, olha só! Dito e feito.
Vou trazer um ponto que é bem interessante também, que é o seguinte. Quando eu falo maçã, automaticamente vem Apple também junto na minha cabeça. Ainda não vem Epla, que é em norueguês, mas vai chegar lá um momento. Mas vem essas duas palavras na minha cabeça. Então, teoricamente, eu tô gastando o dobro de energia cognitiva. E também tem um outro ponto, que é a parte dos cognatos, né? Dos falsos cognatos. Eu falo fabric, pra quem não sabe, fabric é tecido, mas parece fábrica. Então o meu cérebro ele tem que fazer rapidinho ali, ele vai fazer a diferenciação de que fabric não é fábrica, né? Ele vai separar isso. Então acaba gastando mais energia. De fato, mexe um pouco também aquela questão do significado do significante, né? E, obviamente, faz com que os processos cognitivos sejam um pouco mais desgastantes. Porém, isso desenvolve o sistema de controle executivo. Então, coisas como planejamento, como organização, o nosso cérebro vai ficando mais calejado. Então, a linguagem, ela ajuda em todos esses aspectos. Isso é algo muito interessante, cara, porque o que acontece, pessoal, novamente, voltando aqui, tudo no nosso cérebro, nós temos uma gray matter, que é o que compõe o cérebro justamente. Então, essas dobrinhas, e a carne, vamos dizer assim, é gray matter. E quando a gente está aprendendo um novo idioma, isso aumenta para cada idioma. A gente tem uma densidade maior de gray matter. E essa densidade maior permite com que a gente acelere alguns processos. Então, tem outros artigos também. Esse é um debate que existe dentro da linguística e das neurociências do impacto de aprender outros idiomas, né? Porque esse aumento da gray matter permite com que a gente tenha, de fato, uma melhoria na memória, na atenção, no foco, nas funções executivas que nem o André trouxe. E essas funções executivas, elas ficam aqui no nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente, ok? Então, existe sim uma vantagem cognitiva de quem aprende outros idiomas. Tem um outro ponto extremamente interessante que é a redução de doenças cognitivas na idade avançada. Então, a gente tem uma redução de chance de Alzheimer, de demência, entre outras condições cognitivas que são reduzidas, às vezes, em anos. Take with a grain of salt, ok? O que eu vou falar agora. Então, levem com ressalvas, porque cada pessoa, é um contexto, cada um tem um background, tem uma história de vida, etc, etc. Mas, se for percebido, e aí se eu encontrar o artigo que tem um tempo que eu li, mas se eu encontrar, eu coloco aqui anexado para vocês também, em alguns casos, pode reduzir até 10 anos o Alzheimer. Digamos que uma pessoa, a tendência ali era com que, em algum momento, desenvolvesse Alzheimer ou demência por conta de diversos exames, etc. E a pessoa que é bilíngue e tem esse estilo de vida, isso pode reduzir drasticamente o impacto dessas doenças cognitivas. Isso, sobretudo, porque como a gente está estimulando o aumento ali da densidade de matéria cinzenta, de gray matter, a gente está, portanto, estimulando essas áreas. A gente também estimula o hipocampo, que é a principal área em relação à memória. Então percebam, pessoal, assim, o que eu quero que vocês extraiam desse episódio aqui é enxergar o quanto que é importante a gente tá, e os benefícios até também, né, do cérebro bilíngue, assim, da gente tá tendo essa questão. Isso que o André trouxe de confundir e ficar na ponta da língua é total verdade isso daí, é impressionante. Às vezes eu tenho umas experiências onde, eu tenho um treino que eu faço também, às vezes quando eu aprendo uma palavra nova, eu tento aprender essa palavra em todos os idiomas, que eu sei, que daí eu penso assim, ok, se Apple é maçã, como que é manzana, como que é, isso foi italiano, né? Não, isso foi espanhol, aí tá vendo? É esse tipo de coisa. Ipfel, que é em alemão, mas enfim, de tentar ter essas trocas para eu ter uma flexibilidade maior na hora de produzir a linguagem. Então, tem até coisas psicológicas que mudam também. Quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente começa a enxergar o mundo de forma diferente. E isso não só pela produção da linguagem em si, mas pelo que ela oferece. Então, assim, se eu sei alemão, eu consigo consumir da cultura alemã, eu consigo ter conhecimentos e perspectivas que eu jamais teria se eu não soubesse alemão. Então, André, me diz uma coisa, que tipo de ideia, de visão de mundo mudou depois que você aprendeu inglês e depois que você começou a estudar norueguês? Cara, no norueguês ainda não muito, mas no inglês, nossa, eu não dá nem pra. Não sei nem por onde começar, sabe? É completamente diferente. A maior parte do conteúdo que eu consumo na internet é em inglês. Pô, o português eu já pratico todo santo dia. Eu falo com todo mundo em português aqui. Alguém me liga, eu vou responder em português. Alguém me manda uma mensagem, eu vou responder em português. Então, todo o resto do meu dia é em inglês, que não tá em português, tá em inglês. Nossa, tanta coisa que eu já aprendi por causa do inglês, tanta coisa que tive a experiência por causa do inglês. Por exemplo, eu já falei no Monlab passado que num dos Monlabs passados que eu assisti 20 e poucas temporadas de South Park, né? Tem muitas piadas que elas não traduzem. E isso acontece toda hora, todo filme, toda série que você vai assistir tem uma ou outra piada que não traduz pro português. Porque é um play with words ali que só vai funcionar naquela língua, entende? Isso me deixa pensando o quanto que eu aprendi, o quanto que eu devo ao inglês por ter aprendido tudo isso,
e o quanto que eu tô perdendo por não saber outras línguas. Isso é extremamente interessante, porque, por exemplo, eu com o alemão, eu aprendi muita coisa com o alemão, muita coisa, que assim, não tem respeito tanto com o alemão em si, a língua, mas sobre o povo alemão, a cultura alemã, o estilo de vida deles, então eles são um povo muito certinho, mas muito certinho, assim. Isso para um brasileiro soa bizarro, né? Imagina que você tá numa avenida de madrugada, 2 horas da manhã, tudo vazio, tudo escuro, aquele umbral, e aí o sinal tá vermelho. Eu duvido que tem um brasileiro que para e espera. Todo mundo atravessa, se não me engano, nem dá nada. Lá na Alemanha, não. O alemão chega lá no sinal vermelho e ele espera lá, pacientemente. Isso não é só sobre a questão da segurança, porque pode ter pessoas que vão dizer, mas é porque na Alemanha é mais seguro. Não é sobre isso. Isso vai para tudo na vida. Então, uma coisa que eles têm, por exemplo, os carrinhos de mercado, tem um slotzinho que você coloca uma moeda para você liberar o carrinho. E aí você tem que levar o carrinho de volta lá e colocar no lugar. Toda vez que você for no mercado, os carrinhos vão estar lá organizadinho. E não tem ninguém. É só as pessoas que vão lá e organizam o carrinho. E se você chegar lá e você não arrumar o carrinho, vão te call out you. Tá vendo? Faltou chamar a atenção. Vou chamar a sua atenção. Porque eles têm esse modus operandi. Né? Não é à toa que eles são excelentes engenheiros, excelentes mecânicos, porque eles trabalham com essa coisa mais estruturada. E depois que eu comecei a aprender alemão, eu comecei a pensar de uma forma mais estruturada também. Porque para eu produzir a linguagem do alemão, eu precisei estruturar as frases na minha cabeça de uma forma que eu não fazia nas línguas latinas. Então, com o italiano, com o espanhol, você só sai falando, assim. Essa é a minha experiência, tá, pessoal? Você só sai falando porque é muito intuitivo. Né? A construção da frase é a mesma do português. Muda uma coisa ou outra ali, mas assim, não é nada que seja tão drástico, uma mudança tão drástica que nem é pro alemão. Comecei a analisar na minha vida, ok, mas o que tá fora do lugar aqui, com, sabe, um pensamento um pouco mais estruturado. Então, assim, existem tantos benefícios relacionados a aprender um segundo idioma. Assim, eu honestamente acho que é quase um hack da vida, assim, um hack do cérebro. Porque quanto mais idiomas você sabe, mais bem treinado fica o seu cérebro. E eu tenho até uma curiosidade, vou soltar uma provocação aqui que fico pensando, cara, como que é, assim, a relação TDAH e idiomas, né? E assim, vou soltar um pensamento aberrante aqui, ok? Sei lá, se uma pessoa que tem com certeza não é assim que funciona, mas sei lá, uma pessoa que tem um TDAH ferrado, assim, ela vai lá e aprende 15 idiomas. Fico interessante, né? Eu queria saber como é que seria jogar num laboratório, assim, e ver a diferença, né, um ano depois. O impacto que isso tem. Eu não tô falando que aprender idioma cura TDAH, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, se fosse assim, Então, até eu, né? Eu também tenho. E aí, assim, pra mim, eu até vejo melhor em algumas coisas. Na verdade, cara, agora parando pra pensar, eu senti sim melhor. Eu só não sei se foi 100% em relação aos idiomas, mas assim, quando eu era mais novo, o meu TDAH assim, era extremamente estourado. Eu não conseguia prestar atenção em nada e tudo mais, e hoje eu me considero um ser humano relativamente normal. E eu fico pensando o quanto aprender idiomas teve impacto nisso. Eu não acho que seja algo que seja assim, uma mudança da noite pro dia, ou de branco escuro. Não é, as coisas no nosso cérebro não são assim. Novamente, nosso cérebro ele é multidisciplinar e ele engaja diversas áreas. Mas o que há sim um fato é que quando a gente está aprendendo um novo idioma, a gente está ativando outras áreas ali que acabam potencializando ali a melhora no foco, melhora na memória, e etc, e etc. Eu acho que se vocês, estudantes de línguas, vocês curiosos aí sobre a ciência da linguagem, vocês devem estar pensando agora, ok, mas como que eu ativo? Então, como é que funciona isso? Como é que eu posso aplicar isso? Então, eu diria que, assim, buscar coisas que sejam altamente engajáveis para você. Ou seja, seus interesses, seus hobbies, as coisas que fazem você ser você. Porque isso, quando você interage com esses elementos no idioma que você está estudando, isso acaba proporcionando um maior engajamento emocional. Não só emocional, mas de outras áreas também. Então, digamos que você gosta muito de surf, ou futebol, algum esporte específico. Então, você já tem toda uma vivência naquele esporte. Sensações físicas. Então, você talvez caiu, quebrou a perna, torceu o pé, talvez alguma coisa, e você lembra dos nomes. E aí, quando você está estudando, usando assuntos com que você já conhece, você está usando o seu repertório. O nome disso é repertório, pessoal. Porque o nosso hipocampo, ele armazena todas essas experiências de vida. E essas experiências de vida envolvem som, envolvem visual, envolvem sensorial, envolve sentido de tátil, de boca, de paladar. Então, quando a gente está aprendendo isso com algo que a gente já tem muita base, é muito mais eficiente do que eu chegar para você e mandar uma lista de palavras com que você talvez não tenha nenhum repertório ou talvez não tenha nenhum engajamento emocional. Então, o que a gente está buscando é essas duas coisas, engajamento emocional e repertório. Porque aí, quando a gente pega essas informações que são sobre você, faz práticas de exercícios com ela, então a gente tem todo a gente está usando mais do nosso cérebro. Em essência é isso, a gente está usando mais áreas e essas mais áreas vão proporcionar uma
uma maior fluidez na linguagem. Que outras formas, André, você imagina que a gente pode engajar outro sentido? Cara, eu acho que você falou tudo. Não passa muito disso, né? A conexão emocional com o conteúdo faz a gente gravar, não é que faz gravar, mas faz a gente absorver um filme que teve um impacto emocionante em você. Você não vai esquecer dele, não é verdade? E não é porque você decorou, não é porque você estudou o filme. Ele ressoou com você. A língua é a mesma coisa, cara, entendeu? Então, tipo, você falou tudo mesmo. Tem um exercício que eu gosto muito, que é ler em voz alta. Porque ler em voz alta, se eu pego, por exemplo, um texto que eu fiz, ou o inteligência artificial fez, sobre algo que eu gosto, e aí eu leio em voz alta, e ainda posso usar o próprio texto e jogar numa outra inteligência artificial para ela ler em voz alta para mim, ou jogar no Google Tradutor para ter o som, e aí eu escrevo esse texto, então eu tô trabalhando a escrita, a leitura, a escuta e a fala. Eu tô trabalhando, eu chamo de Big Four, as 4 principais áreas do idioma. Então se eu pego, olha só a potência disso, cara. Eu pego todas as 4 áreas necessárias, e elas se juntam, ou seja, quanto mais sentidos, mais você engata ali. Se eu tô usando coisas que eu gosto, que já tem um engajamento emocional ali e a retenção aumenta, e eu tô usando todo o meu repertório de vida, além dos 4 sentidos para a linguagem, então eu tenho um freaking arsenal de exercício ali. Isso sim acaba causando uma mudança, um estímulo, uma adaptação do cérebro muito, muito maior. Pessoal, agora a gente vai para concluir nosso episódio. Perguntinhas que vocês mandaram pra gente. Estão perguntando, ó, eu cresci falando espanhol e português. Sinto que foi mais fácil aprender inglês por causa disso. Tem mesmo essa vantagem de quem já é bilíngue para aprender uma terceira língua mais rápido? Cara, interessante, eu acho que tem sim, viu? Por diversos motivos. Não só por conta das mudanças estruturais no cérebro, mas de experiência mesmo. Então a pessoa, eu sempre digo isso, né? A aprendizagem de idiomas é uma jornada. Essa jornada, ela se repete. Então, para eu aprender em inglês, por exemplo, eu vou passar por determinadas experiências. Para eu aprender espanhol, eu vou passar por determinadas experiências. E muitas vezes essas experiências se repetem. Então, frustrações ou pensamentos. Então, a pessoa que ela é bilíngue, trilíngue, e está indo para o caminho poliglota, ali para a rota poliglota, ela já tem mais repertório, então ela tem mais conexões. Então, às vezes, digamos assim, imaginem que é um quebra-cabeça de 50 peças. Nossa, isso vai ser bem abstrato, mas vamos tentar. Imagine um quebra-cabeça de 10 peças, ok? Para eu montar esse quebra-cabeça, eu preciso das 10 peças, correto? E aí, se eu tenho, então, esse conceito de 10 peças, quanto mais idiomas eu tenho, é como se eu tivesse mais peças. Ou então eu tivesse peças de outra parte, de um outro quebra-cabeça que posso estar aplicando ali. E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente tem mais vivências entre os idiomas, às vezes a gente tem uma peça que a gente não tem em português, mas a gente tem em inglês. Mas a gente tem em espanhol. E aí trazer esse sentido fica mais fácil. Isso acontece às vezes também quando eu tô... É curioso isso. Às vezes eu quero explicar algo para alguém, e eu tô explicando em português, só que me vem um urge, me vem uma vontade, assim, tá vendo? Como que é a tradução de urge, cara? É uma vontade, uma necessidade, uma coisa porque assim. Urge, tá, sabe, ele tem esse peso, urge, assim, é uma vontade forte. De eu estar explicando em inglês justamente porque em inglês eu tenho mais repertório sobre aquilo do que outro. Então, assim, aprender, sim, enfim, conclusão de tudo, sim, ajuda, assim, a aprender outros idiomas. Tem mais uma aqui também. Estou estudando espanhol, mas sempre misturo com português na hora de falar. Meu cérebro tá bugando ou isso é normal? É os dois, complementando um no outro, isso acontece. E assim, quem tá assistindo e tá querendo aprender espanhol ou italiano, sigam a dica aqui minha, porque eu passei por isso, e eu aconselho a todo mundo não passar por isso, que é não aprender italiano logo depois de espanhol ou vice-versa. Sobretudo por conta disso. A maneira de não misturar espanhol com português é repertório, não tem como. E tem outra coisa também, às vezes a gente vai falar espanhol, só que a pessoa com quem a gente tá falando fala português. E aí tem uma coisa onde a gente não tem um feedback natural que estimule a produção do espanhol ali. E a forma como eu melhorei isso para mim foi justamente falando mais espanhol, não tem muito o que fazer. E aí depois de um tempo você acaba treinando e conseguindo separar os dois ali. Uma outra coisa também que acontece comigo até hoje isso acontece, para eu trocar do italiano pro espanhol e vice-versa, é muito mais difícil para mim trocar do espanhol pro italiano do que o contrário, porque eu tive muito mais repertório em espanhol do que italiano. E os dois são muito parecidos, né? E uma coisa que eu faço é quando eu tô falando espanhol e eu tenho que falar espanhol, eu passo horas sem entrar em contato com o italiano, ou tentando não falar italiano, porque se eu troco muito rápido, acaba misturando muito os dois e fica muito difícil para mim. Então, assim, se você, no seu caso, né, tá falando em espanhol, é manter ali no espanhol e não retroceder pro português. Não tentar fugir muito, tipo assim, eu não lembro qual que é a palavra em espanhol, vou ver como que é em português. Tenta lembrar mesmo da palavra em espanhol, ou pesquisa a palavra em espanhol e fala a palavra em espanhol. O portunhol, ele acaba sendo um inimigo às vezes, porque ele acaba criando maus hábitos. Então, pra gente polir
esses hábitos depois, acaba sendo mais difícil. Beleza, pessoal? Tem também aquela questão da melodia, né? O espanhol, ele tem uma certa melodia, né, quando fala também. Não chega a ser tanto igual no italiano, né? Mas dá para usar isso daí para diferenciar as duas línguas. Total, isso é muito importante também, porque engaja os sentidos. No mais, é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima segunda. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Moonlab. E é isso, até mais. Até mais, pessoal.